Olá, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o informativo de número 1030 do STF, começando por um julgado de direito administrativo no qual a Suprema Corte analisou a constitucionalidade de um dispositivo legal que vede a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras. Então, as normas impugnadas perante o STF foram os incisos 3º e inciso 7º do artigo 8º-A da Lei 9.986 de 2000. De acordo com esses dispositivos, então, seria vedada a indicação para o conselho diretor ou a diretoria colegiada dessa agência reguladora de pessoa que exerça cargo em organização sindical, assim como de membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional representativa de interesses patronais ou trabalhistas ligados às atividades reguladas pela respectiva agência. E a dúvida que surgiu foi justamente acerca da constitucionalidade dessa previsão. Será que é possível, de fato, vedar que essas pessoas, que esses indivíduos que ocupem esses cargos possam vir a ocupar uma posição no conselho diretor ou na diretoria colegiada de uma agência pública? Será que essas normas são constitucionais? E o STF entendeu que sim, que esse dispositivo legal que acabe vedando a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou mesmo que seja membro de conselho, diretoria, de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras é sim constitucional. E o STF chegou a essa conclusão basicamente com base no fato de que o conselho diretor ou a diretoria colegiada das agências reguladoras devem ser isentos de influências políticas, sociais, econômicas externas à própria finalidade dessas autarquias. É indispensável que as decisões tomadas ali, seja pelo conselho diretor, seja pela diretoria colegiada de uma agência reguladora, é indispensável que essas decisões sejam imparciais. Portanto, é sim conveniente que sejam adotadas medidas na busca dessas decisões imparciais, na busca dessa blindagem desses órgãos contra influências políticas sociais, econômicas, que sejam externas à finalidade dessas autarquias. Portanto, essas agências reguladoras, elas devem preservar as suas administrações da chamada captura de gestão. A captura de gestão, ela é justamente um termo utilizado em relação àquelas situações nas quais nós temos um desvirtuamento da finalidade dessa agência reguladora, que de modo que ela passa, portanto, a agir a favor de interesses comerciais, políticos, econômicos, em detrimento do interesse público originário daquela agência reguladora. Portanto, é imprescindível que seja evitada a todo modo a captura da sua gestão. E nesse sentido, o STF ressaltou que essas normas que visam garantir imparcialidade e rigidez técnica dos órgãos deliberativos das agências reguladoras, tal qual é o caso das normas cuja constitucionalidade foi impugnada perante a Suprema Corte, que elas são não só válidas, mas necessárias no intuito de se preservar essa configuração idealizada para as agências reguladoras. Vejam que, nesse caso aqui, fica uma ressalva no sentido de que não há, a partir dessa previsão, uma violação ao princípio da igualdade ou mesmo da garantia da liberdade de associação. Isso porque nós temos, a partir das normas impugnadas, uma restrição episódica, ou seja, uma restrição pontual, e ainda apenas e tão somente para aquele período no qual o indivíduo exerça cargo no conselho diretor ou na diretoria colegiada das agências reguladoras, né? Então, reformulando, né? Em outras palavras aqui, pessoal, a restrição trazida pelas normas impugnadas, ela é episódica e pontual, restrita àqueles cargos que nós mencionamos anteriormente, ou seja, em relação à pessoa que exerça cargo em organização sindical, ou que seja membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses patronais ou trabalhistas,
ligados às atividades reguladas pela respectiva agência. Então, é uma restrição pontual para essas situações e ainda apenas relativa aos cargos para conselho diretor ou para a diretoria colegiada daquela agência reguladora. Portanto, nós não temos aqui violação ao princípio da igualdade, nem mesmo violação à liberdade de associação. E com base, então, nesse entendimento, o plenário do STF julgou improcedente o pedido que foi formulado nessa ação direta de inconstitucionalidade para declarar a constitucionalidade dos incisos 3º e 7º do artigo 8º da Lei 8º-A da Lei 9.986 de 2000, tal qual nós analisamos no início da nossa explanação. E com isso nós finalizamos esse primeiro julgado, na sequência continuamos.